Para descrever o contexto do nascimento de Sansão, Israel estava sujeito às leis e à tirania dos filisteus. Sansão veio ao mundo em Nazaré e foi selecionado por Deus para desempenhar uma missão em Israel. Ele foi agraciado com uma força excepcional para cumprir essa tarefa. O livro dos Juízes narra sua história. Mais uma vez, os israelitas praticaram o mal aos olhos do Senhor. Como resultado, o Senhor os entregou aos filisteus por um período de 40 anos. Juízes 13, 1. Nesse ponto, a Bíblia nos apresenta a um homem chamado Manoá, cuja esposa era incapaz de conceber. E havia um homem de Zorá, da tribo dos Danitas, chamado Manoá. Sua mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu para ela e anunciou: "Você conceberá e dará à luz um filho. Esse filho, um verdadeiro milagre, seria o próximo libertador de Israel." O anjo do Senhor apareceu à mulher e disse-lhe: "Você é estéril e não teve filhos, mas você conceberá e dará à luz um filho." Juízes 13, versículos 2 e 3. Esse evento é singular na Bíblia, semelhante ao nascimento de Isaac no Antigo Testamento e João no Novo Testamento. Esse menino prometido cresceria para libertar Israel do domínio dos filisteus. Com esse papel, veio uma condição de trabalho que nenhum dos outros juízes tinha. O anjo instruiu a esposa de Manoá a criar a criança de acordo com o voto de Nazireu, conforme descrito em Números 6, versículos 1 ao 5. O Senhor disse a Moisés: "Diga aos israelitas: se alguém, tanto homem como mulher, fizer voto de Nazireu para dedicar-se ao Senhor, deverá abster-se de vinho e de bebida fermentada, e não deverá beber vinagre de vinho nem vinagre de outra bebida fermentada. Não deverá beber suco de uva, nem comer uvas passas, pois será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia de sua morte." Curiosamente, o anjo aconselhou a mulher a abster-se de vinho ou bebida alcoólica durante a gravidez, bem como de qualquer alimento impuro. Isso significava que seu filho seria consagrado a Deus como nazireu, mesmo ainda no ventre. Apesar de estar dialogando diretamente com o visitante celestial, a mulher relatou a mensagem a seu marido. Juízes 13, versículos 8 ao 13. Então Manoá orou ao Senhor: "Ó Senhor, peço-te que o homem de Deus que enviaste venha novamente a nós e nos ensine o que devemos fazer com a criança que nascerá." E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente à mulher enquanto ela estava no campo, mas Manoá, seu marido, não estava com ela. Então a mulher correu, contou isso a seu marido e disse-lhe: "O homem que veio a mim há alguns dias está aqui." Manoá levantou-se, seguiu sua esposa e, ao chegar ao homem, perguntou-lhe: "Você é o homem que falou à minha mulher?" "Eu sou", respondeu ele. Então Manoá perguntou: "Quando se cumprir o que você disse sobre a criança, qual será a sua maneira de viver e o seu trabalho?" O anjo do Senhor respondeu a Manoá: "Sua mulher deverá fazer tudo o que lhe ordenei. Ela não deve comer nada que venha da videira, nem beber vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Ela deve observar tudo o que lhe ordenei." Manoá provavelmente confundiu o visitante com um simples homem enviado pelo Senhor e disse-lhe: "Por favor, fique conosco enquanto preparamos algo para você comer." O visitante concordou em ficar, mas recusou a oferta de alimento e sugeriu que fosse feita uma oferta queimada. Quando Manoá apresentou a oferta sobre a rocha, o visitante realizou um milagre. Ele ascendeu com a chama ao céu. Diante disso, Manoá e sua esposa se prostraram com o rosto no chão. De repente, Manoá ficou apavorado e disse: "Estamos destinados a morrer, pois vimos a Deus." Ele identificou corretamente o anjo do Senhor como Deus. Juízes 14, versículos 19 ao 24. Então, Manoá levou um bode jovem com a oferta de grãos e a apresentou ao Senhor sobre a pedra. E algo extraordinário aconteceu enquanto Manoá e sua esposa observavam. Enquanto a chama subia do altar em direção ao céu, o anjo do Senhor acendeu na chama do altar.
Quando Manoá e sua esposa viram isso, prostraram-se com o rosto no chão. Quando o anjo do Senhor não apareceu mais para Manoá e sua esposa, então Manoá reconheceu que era o anjo do Senhor. E Manoá disse à sua esposa: certamente vamos morrer, porque vimos Deus. Mas sua esposa lhe disse: se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado uma oferta queimada e uma oferta de grãos de nossas mãos, nem nos mostraria todas essas coisas, nem nos teria dito tal mensagem neste momento. Então a mulher deu à luz um filho e o chamou de Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a se mover sobre ele em Mahanidã, entre Zorá e Estaol. A esposa de Manoá chamou-lhe Sansão. O Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a conduzi-lo, preparando Sansão para a sua missão. Sansão fez algumas escolhas questionáveis na vida, considerando que fora separado para servir a Deus desde o nascimento. Isso, no fim das contas, demonstrou que Deus pode usar uma pessoa apesar dela mesma. Sansão foi a Tama e viu uma jovem filistina lá. Ele contou aos seus pais que queria casar com ela. Seus pais tentaram aconselhá-lo, dizendo que ele não deveria se casar com alguém que não fosse do povo de Deus. Mas eles não sabiam que o interesse dele por aquela mulher era uma direção do Senhor, que queria criar uma oportunidade de confronto com os filisteus. Juízes 14, versículo 1 ao 4. Sansão foi a Tama e lá viu uma jovem filistina. Quando voltou, disse a seu pai e mãe: vi uma filistina em Tama, agora quero casar com ela. Seu pai e mãe disseram-lhe: há uma mulher adequada entre os seus parentes ou em todo o nosso povo? Você tem de ir aos filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa? Mas Sansão disse ao seu pai: consiga-a para mim, porque ela é a pessoa certa para mim. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que estava buscando uma oportunidade para confrontar os filisteus, que então dominavam Israel. Sansão foi atacado por um leão jovem em sua viagem a Tama, onde vivia sua futura esposa. Então o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e ele rasgou o leão com as mãos, como quem rasga um cabrito. Isso foi uma clara indicação de que ele havia sido escolhido e capacitado por Deus para uma missão sobrenatural. Juízes 14, versículos 5 ao 7. Sansão foi a Tama com seu pai e mãe. Quando chegaram às vinhas de Tama, um leão jovem de repente rugiu contra ele. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e ele rasgou o leão como se rasgasse um cabrito com as mãos, mas não disse a seu pai nem a sua mãe o que havia feito. Então foi lá e falou com a mulher e gostou dela. Sansão decidiu propor um enigma aos filisteus durante um banquete que provavelmente serviria como sua festa de noivado. O prêmio por resolver o enigma dentro de uma semana seria de 30 conjuntos de roupas. Naqueles tempos, um conjunto extra de roupas era considerado um sinal de honra e respeito. Sansão, pensando sobre sua recente experiência com um leão e o mel que encontrara, proferiu: do devorador saiu comida, e do forte saiu doçura. Juízes 14, versículos 10 ao 14. Na época da colheita do trigo, Sansão pegou um bode jovem e foi visitar sua esposa. Ele disse: vou entrar no quarto da minha esposa. Mas seu pai não o deixou entrar, dizendo: estava tão certo de que você a odiava que a dei ao seu amigo. A irmã dela não é mais bonita, leve-a em vez dela. Sansão disse-lhes: estou certo desta vez de que tenho direito de fazer mal aos filisteus. Quero me vingar deles. Então foi e pegou 300 raposas e as amarrou cauda a cauda em pares. Em seguida, prendeu uma tocha a cada par de caudas e soltou as raposas nos campos de grãos dos filisteus. Ele queimou as searas e as vinhas e os olivais. Os filisteus, por sua vez, mataram a esposa de Sansão e o pai dela em retaliação. Em seguida, Sansão se vingou dos assassinatos, batendo nos filisteus. Juízes 15, versículos 1 ao 8. Quando os filisteus perguntaram: quem fez isso? Responderam-lhes: Sansão, o genro do Tamanita, porque ele levou sua esposa para seu amigo.
Então, os filisteus queimaram a mulher e seu pai até a morte. Sansão lhes disse: já que fizeram isso, juro que não pararei até me vingar de vocês. Ele os feriu com grande matança e depois se abrigou numa caverna em Etam. Os filisteus sitiaram uma cidade em Judá para capturar Sansão, enquanto ele estava na caverna. Para apaziguar os filisteus, 3.000 homens de Judá foram até Sansão para prendê-lo, dizendo que ele havia causado problemas ao irritar os filisteus opressores. Não é irônico? Eles escolheram entregar aos filisteus o homem que Deus enviara para libertá-los dos filisteus. Sansão concordou em ir com eles, desde que prometessem não o matar. Juízes 15, versículos 12 e 13. Eles lhe disseram: viemos para amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. Sansão disse: prometam-me que não serão vocês mesmos a me matar. E eles responderam: apenas amarraremos você e o entregaremos a eles. Não o mataremos. Então o prenderam com 2 cordas novas e o conduziram da pedra. Ao avistarem Sansão amarrado e se aproximando, os filisteus gritaram. Contudo, naquele momento exato, o Espírito do Senhor desceu poderosamente sobre Sansão. Isso representava más notícias para os filisteus, pois não é desejável que o Espírito do Senhor venha de maneira celestial sobre alguém com quem estão em conflito. Os inimigos de Sansão foram derrotados, pois ele estava fortalecido pelo Espírito de Deus. Dada a sua força, as cordas usadas para prendê-lo tornaram-se insignificantes. Ele encontrou uma mandíbula de burro e usou-a para derrubar 1.000 homens. Ele foi capaz de realizar o que seria impossível sem a ajuda do Senhor. Juízes 15, versículos 14 e 15. À medida que se aproximava de Lehi, os filisteus se aproximaram gritando. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. As cordas em seus braços se transformaram em linho queimado e os nós caíram de suas mãos. Pegando uma mandíbula de burro, ele a segurou e derrubou 1.000 homens. Após completar seu julgamento contra os filisteus, Sansão ficou extremamente sedento e clamou ao Senhor. Graciosamente, o Senhor respondeu restaurando suas forças e criando uma fonte ali. Foi chamada de fonte do que clamou por Sansão, e ele liderou Israel por 20 anos. Juízes 15, versículos 18 ao 15. Devido à sua grande sede, ele clamou ao Senhor: deste ao teu servo esta grande vitória. Agora devo morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos? Então Deus abriu um lugar oco em Lehi, e água jorrou de lá. Quando Sansão bebeu, sua força retornou, e ele revigorou-se. A fonte foi chamada de En-Hakkore, e ainda está lá em Lehi. Sansão liderou Israel por 20 anos durante o domínio filisteu. Quando o Espírito do Senhor desceu sobre Sansão, acompanhava-se de atividades miraculosas. No Antigo Testamento, o Espírito do Senhor descia sobre as pessoas em resposta a circunstâncias específicas. No entanto, desde o Novo Testamento, o Espírito do Senhor passou a habitar em cada crente. Efésios 1, versículos 13 e 14. Em quem vocês também, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação e crerem nele, foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Romanos 8, 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. A descida poderosa do Espírito em Sansão tinha propósitos sobrenaturais. Esse mesmo Espírito está conosco hoje. Gálatas 5:16. Digo, porém, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Isso significa que do lado da cruz, a presença sobrenatural de Deus não está relacionada ao Espírito vindo sobre os crentes, mas à plenitude do Espírito trabalhando dentro de nós. As escolhas pessoais de Sansão tornaram-se ainda mais preocupantes nesta parte da narrativa. Sansão foi a Gaza, onde se envolveu com uma prostituta. Por anos, o povo de Israel havia se prostituído com outros deuses. Juízes 2:17.
Eles, contudo, não ouviram os seus juízes, pois se prostituíram a outros deuses e se inclinaram diante deles. Depressa se desviaram do caminho que seus antepassados haviam trilhado, obedecendo aos mandamentos do Senhor. Não fizeram como eles. Eles claramente cederam à cultura ao seu redor e traíram o Senhor. Neste momento da vida de Sansão, o líder estava abertamente vivendo de uma maneira que refletia o que Israel havia feito. Essa tendência seria a sua queda. Os filisteus em Gaza descobriram que Sansão estava com a prostituta e acharam que o haviam capturado. Eles vigiaram a saída da cidade. Quando Sansão estava prestes a sair, ele simplesmente pegou as portas da entrada da cidade, junto com os 2 postes do portão, e os arrancou com as barras. Ele os colocou sobre seus ombros e os levou até o topo da montanha de frente para Hebrom. Nós, ou qualquer outra pessoa, não conseguiríamos carregar essas portas enormes por quarteirões em terreno plano. Essa cena serve como prova de que, apesar de Sansão estar fora da vontade de Deus em suas ações, Deus ainda não o havia abandonado. Sansão estava em uma queda quando Dalila entrou em sua vida, e ele se apaixonou por ela. Em Juízes 16, versículos 1 ao 4, um dia Sansão foi a Gaza, onde viu uma prostituta. Ele entrou para passar a noite com ela. Disseram as pessoas de Gaza: Sansão está aqui. Então eles rodearam o lugar e ficaram esperando por ele a noite toda nos portões da cidade. Eles não se mexeram à noite, dizendo: no amanhecer mataremos ele. Mas Sansão só ficou lá até o meio da noite. Então ele se levantou e segurou os portões da cidade junto com os 2 postes e os arrancou com as barras e tudo. Algum tempo depois, ele se apaixonou por uma mulher no vale de Sorek, cujo nome era Dalila. Não está claro se Dalila era filistina, mas sua lealdade estava com eles e com sua prata. Os líderes filistinos pediram a ela que persuadisse Sansão a revelar a fonte de sua grande força, para que pudessem subjugá-lo, amarrá-lo e deixá-lo indefeso. Eles prometeram a ela uma boa quantia em dinheiro por sua ajuda. Juízes 16, 5. Os líderes filisteus se aproximaram dela e disseram: se você conseguir fazê-lo revelar o segredo de sua grande força, para que possamos subjugá-lo, amarrá-lo e deixá-lo indefeso, cada um de nós lhe dará 1.100 peças de prata. 3 vezes Dalila tentou descobrir o segredo, enquanto os filisteus aguardavam para emboscá-lo. A cada vez, Sansão deu a ela uma história falsa sobre a fonte de sua força, mas ela persistentemente o pressionou. Finalmente, Dalila usou o mesmo truque que a esposa de Sansão havia usado ao traí-lo para os filisteus. Ela apelou: como você pode dizer que me ama quando seu coração não está comigo? Juízes 16, versículos 6 ao 14. Então Dalila disse a Sansão: me diga o segredo de sua grande força e como pode ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu: se alguém me amarrar com 7 cordas de arcos que não foram secas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes filisteus compraram 7 cordas de arco novas que não foram secas, e ela o amarrou com elas. Com homens escondidos no cômodo, ela disse: Sansão, os filisteus estão atrás de você. Mas ele partiu as cordas de arco tão facilmente quanto um pedaço de linha quando se aproxima de uma chama. Então, o segredo de sua força não foi descoberto. Assim, Dalila disse a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Vamos lá, me diga como pode ser amarrado. Ele respondeu: se você entrelaçar 7 mechas da minha cabeça no tecido do tear e apertá-las com um alfinete, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então, enquanto ele dormia, Dalila pegou 7 mechas de sua cabeça, costurou-as no tecido e apertou com um alfinete. Novamente, ela o alertou: Sansão, os filisteus estão atrás de você. Ele acordou e retirou o alfinete do tear com o tecido. Ela também o acusou de fazer graça com ela, argumentando que ele não teria feito isso se a amasse de verdade. Ele finalmente revelou toda a verdade, porque ela o irritara incessantemente até que ele se cansou.
Seu poder residia no cabelo, e se fosse cortado, perderia sua força, tornando-se tão fraco quanto qualquer outro homem. Juízes 16, versículos 15 e 17. Então ela lhe disse: como você pode afirmar que me ama quando não compartilha confidências? Esta é a terceira vez que me engana e não revela o segredo de sua grande força. Com persistência, ela o provocou diariamente até que ele ficou exausto. Finalmente, ele lhe contou tudo. Nunca uma lâmina tocou minha cabeça, explicou, porque tenho sido um nazireu dedicado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se minha cabeça fosse raspada, perderia minha força e me tornaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila não perdeu tempo. Enquanto ele dormia em seu colo, ela raspou a cabeça de Sansão. E como os líderes filisteus estavam escondidos nas sombras, ela pôde contar seu dinheiro sujo enquanto realizava o ato. Agora Sansão estava desamparado, e lemos essas palavras tristes e piedosas. Ao acordar, ele disse: fugirei como fiz antes e me sacudirei para me libertar. No entanto, ele não sabia que o Senhor o havia abandonado. Sansão cometeu o erro de colocar seu relacionamento com Dalila acima de sua devoção a Deus, e isso teve um custo significativo. Isso prova que nenhum relacionamento humano, por mais íntimo que seja, pode superar o relacionamento com Deus. Sansão pagou caro por sua transgressão. Seus olhos foram arrancados e ele foi acorrentado, forçado a trabalhar na prisão pelos filisteus. Em outras palavras, os adversários de Deus assumiram o controle total sobre ele. Isso serve como um lembrete de que, quando Deus é removido da equação, Satanás assume o controle. Juízes 16, versículos 18 ao 22. Quando Dalila percebeu que ele havia lhe contado tudo, alertou os líderes filisteus. Voltem mais uma vez, ele me revelou tudo. Os líderes filisteus voltaram com dinheiro em mãos. Depois de colocá-lo para dormir em seu colo, ela chamou alguém para cortar as 7 mechas de seu cabelo, começando assim a subjugar Sansão, e sua força o abandonou. Então ela exclamou: Sansão, os filisteus estão atrás de você. Ele acordou, pensando que poderia escapar como antes, mas não sabia que o Senhor o havia abandonado. Assim os filisteus o dominaram, arrancaram seus olhos e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o forçaram a moer grãos na prisão, mas seu cabelo começou a crescer novamente após ser raspado. A mensagem aqui é que Deus ainda não havia desistido de Sansão. Por que precisamos saber que seu cabelo, a fonte de seu poder, estava crescendo novamente? O renascimento de seu cabelo simbolizava uma transformação interna, um retorno ao arrependimento e à busca de Deus. Sua verdadeira penitência seria evidenciada em sua futura oração ao Senhor. Às vezes, Deus precisa levar alguém ao fundo do poço para chamar sua atenção. Sansão estava em sua situação mais baixa. No entanto, seu cabelo começou a crescer novamente. Os líderes filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus, Dagã, enquanto Sansão moía grãos na prisão. Eles estavam prontos para celebrar, acreditando que sua divindade havia fornecido comida a eles. Na reunião, os filisteus estavam exultantes. Convocaram Sansão para entreter a todos, colocando-o entre os pilares do templo. Ao fazê-lo, colocaram-se em uma posição vulnerável. O templo estava lotado, com cerca de 3.000 pessoas no telhado. Percebendo isso, Sansão implorou a Deus para que o fortalecesse mais uma vez, permitindo-lhe derrubar os pilares do templo. Ele empurrou com toda a sua força e o templo desabou sobre os líderes e a multidão. Juízes 16, versículos 23 ao 28. Agora, os líderes filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagã, seu deus, e para celebrar declarando: nosso Deus entregou Sansão, nosso inimigo, em nossas mãos. As pessoas louvaram seu Deus, alegando que ele entregou o inimigo e causou devastação. No entanto, enquanto estavam satisfeitos, gritaram: tragam Sansão para nos entreter. Sansão foi chamado da prisão e apresentou-se a eles.
Quando foi colocado entre os pilares, pediu ao servo que segurasse sua mão. Posicione-me onde eu possa sentir os pilares que sustentam o templo, para que eu possa apoiar-me neles. O templo estava repleto de homens e mulheres, com todos os líderes filisteus e 3.000 espectadores no telhado, testemunhando a apresentação de Sansão. Então, Sansão orou ao Senhor. Senhor soberano, lembra-te de mim. Fortalece-me mais uma vez, eu te imploro. Deixa-me, com um último esforço, vingar-me dos filisteus pelos meus 2 olhos. Assim, Sansão matou mais oponentes de Israel naquele dia do que durante toda a sua vida. Sansão, infelizmente, cedeu à cultura de idolatria ao seu redor e tomou decisões prejudiciais. No entanto, em Hebreus 11, versículos 32 e 33, ele é mencionado no rol dos heróis da fé, ao lado de outros do Antigo Testamento, como Daniel. Isso enche cada coração de esperança ao reconhecer essa inclusão. Embora longe de ser perfeito, Sansão compreendeu que Deus poderia usá-lo para cumprir sua vontade. Portanto, confiemos em Deus, submetamo-nos ao seu plano para nossas vidas e ofereçamos tudo o que temos a Ele.